Glória a Jesus. Cumprimento a todos que estão me ouvindo, com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos aqui tentar esclarecer um mito das igrejas que dizem que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, as nossas doenças. Veja bem, meus irmãos, as coisas que Jesus faz, ele faz perfeita. Amém? Se Jesus tivesse tirado do mundo as enfermidades, você não ficaria enfermo. Ou seja, mas a Bíblia nos esclarece isso, com certeza. A Bíblia não deixa nada para trás, tudo é esclarecido. A palavra de Deus, que é muito confusa na mente de muitos, que dizem, muitos pastores, líderes religiosos aí que dizem que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que se encontram no livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz assim, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que eram as nossas enfermidades? Amém? Nós sabemos que a lei dos mandamentos carnais, que nos era contrária, como Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 14 e 15, nós entendemos que a lei que nos era contrária e não podia salvar, e essa lei foi que Jesus veio para morrer, para fazer um novo concerto conosco. Por isso que Jeremias capítulo 31, Deus disse, olha, esse é o novo concerto que farei com o meu povo. Novo concerto, dizendo um novo concerto envelheceu o primeiro, como o livro de Hebreus nos explica. No livro de Hebreus, capítulo 7, vou dar um exemplo antes da gente ler sobre o novo concerto. No verso 21 diz assim, mas este com juramento, porque aquele que diz jurou o Senhor não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. Amém? E de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, ou seja, do novo concerto, a qual Deus havia prometido que faria. No verso 28 ainda do capítulo 7 diz assim, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? E no capítulo 8, verso 8, nós vemos que Deus fala sobre essa lei. Amém? A lei do novo concerto. A nova lei, a nova aliança. Amém? Que é uma lei escrita no coração e não uma lei escrita em pedras, uma lei rigorosa, uma lei dura, mas uma lei colocada no nosso entendimento, a qual a palavra nos explica, que diz assim no verso 8 do capítulo 8 do livro de Hebreus. Porque repreendendo-os, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele concerto, eu para eles não atendei, diz o Senhor, porque este é o concerto, em que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, ou seja, para com os seus pecados. E de seus pecados, e de suas prevaricações, eu não me lembrarei mais. E dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, preste está de acabar, ou seja, logo vai se acabar. Só não acabou até hoje por causa de muitos pastores que querem colocar você debaixo de escravidão, pregando a lei, ou seja, para que você viva debaixo do pecado. Amém? Porque a palavra de Deus diz em Gálatas 3, verso 10, que todos aqueles que fazem um ato da lei está obrigado a fazer todos, porque senão está debaixo da maldição. Amém? Para que você não fique debaixo dessa maldição e queira viver esse novo concerto com Cristo, você tem que abandonar esses mandamentos da lei e viver a lei em Cristo. O que a lei em Cristo nos diz? Ela diz para nós amar o próximo. Ela diz para a gente ajudar o necessitado. Ela diz para amar Deus sobre todas as coisas. Lembra da passagem do bom samaritano? Que a palavra diz que tinha um judeu ali que estava precisando de ajuda, tinha sido roubado. Amém? Passou ali um levita, passou por longe. Passou ali um sacerdote, passou de longe. Diz que aquele samaritano foi lá e ajudou ele. E aquele doutor da lei, que se dizia entendido na palavra do Velho Testamento, perguntou a Jesus, né, o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus falou, olha o exemplo. Faz o mesmo e viverás. Ou seja, ajuda o seu próximo. Faz o bem.
Amém? Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. Automaticamente, quem faz a vontade de Jesus Cristo, ama a Deus, ama o próximo, ele não vai roubar, ele não vai adulterar. Então todas as outras coisas estão incluídas nesses 2 mandamentos de Cristo. E o mandamento de Jesus é que nós amamos uns aos outros, fazemos o bem uns para os outros. Então veja bem, meu irmão, quando o seu pastor falar para você, irmãos, vamos fazer uma campanha da prosperidade, vamos fazer uma campanha de libertação, vamos fazer uma campanha de 7 dias de jejum para alcançar sua vitória, uma campanha de 318 soluções para resolver os seus problemas. Você pega e fala para ele, irmão, vamos fazer uma campanha para aprender a amar o próximo. Vamos fazer uma campanha para ajudar os necessitados. Vamos fazer uma campanha como Jesus pediu e não como o Senhor quer. Abra os teus olhos, pastor. Abra os teus olhos também, meu irmão, que você está sendo enganado, amém? Vamos fazer o que é bom. O que é bom? Ajuda os necessitados. Quando vocês fazem a um dos pequeninos, a mim vocês fizeram, amém? Eu vou deixar somente mais alguns exemplos aqui, 2, 3 versículos. Um deles se encontra em Hebreus, capítulo 9, verso 15, que diz assim: e por isso, Jesus é mediador de um novo testamento. Amém? E no capítulo 10, verso 8 e 9, diz assim: como acima diz, sacrifícios, ofertas, holocaustos, obrações pelo pecado, não quisesse nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Amém, meus irmãos? Então esses sacrifícios que se oferecem segundo a lei não agradam a Deus. Então Jesus disse: então eis que aqui venho, para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira o primeiro testamento da sua vida. Estabelece Jesus Cristo no seu coração, que somente por ele você será salvo. Amém? E Jesus também diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 49 e 50, somente mais esses 2 versículos, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento. Veja bem Jesus falando, o Pai me deu um mandamento. Amém? Ele me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E eis que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, eu não falo de mim, mas eu falo como o Pai me mandou. Então Jesus mandou a gente pregar o mesmo que ele, ser imitadores dele. Ele pregou a vida eterna. Amém? Amém, irmãos? Então o que Jesus levou? Ele levou a lei que estava enferma, não podia te salvar, e por isso ele morreu para fazer um novo conserto. Amém? Se Jesus tivesse levado enfermidades, Paulo não precisava deixar Trofimo ali doente em Mileto, como ele diz ali em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Amém? Ou seja, ninguém ficaria doente, porque Jesus levou, o que ele leva não volta. Amém? Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. Agora falta você ser liberto do sistema religioso para você pegar e começar a analisar as Escrituras, analisar a Bíblia. Amém? A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Amém? Principalmente o Novo Testamento. Amém? Que se começa ali quando Jesus morre. Quando ele morre, ele faz uma nova aliança. Amém? A nova aliança é feita quando Jesus derrama o seu sangue por nós. Amém? Não é quando ele nasce. Quando ele nasce, nasceu a esperança. Quando ele morre, nasceu a nova aliança. Amém? E que essa nova aliança venha te libertar. Você venha abrir os teus olhos. Venha aprender com a palavra de Deus. Amém? E não com esses condutores cegos. Como Jesus disse, condutores cegos. Vocês nem entram no céu e nem deixam os outros que estão entrando entrar. Amém? Vocês fecham a porta do céu para aqueles que querem entrar. Abra os teus olhos, meu irmão. Amém? Para de dar seu dinheiro para a igreja. Vai se dar seu dinheiro para quem está precisando. Ajuda os necessitados. Ajuda os irmãos necessitados. Como Jesus disse, olha, quem faz a um desses pequeninos, a mim fizestes. Amém? Que assim você venha fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Que amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A vontade de Deus não é que você fique no templo todo dia, porque senão Jesus ficaria no templo todo dia. Os apóstolos foram expulsos do templo. Ninguém permaneceu no templo porque as pessoas do templo não aceitam Jesus. Desde o começo foi assim. Eles não aceitam você pregar, olha, temos com o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não, eles não aceitam. O Deus dele é o Deus da prosperidade. É Baal, é aquele bezerro de ouro lá da época do Egito. Amém? Lá no deserto, que Arão criou ali por causa do povo. Ou seja, abra os teus olhos. Existe diferença entre o Deus que criou o céu e a terra e o Deus que os homens criaram. Você não vê no Novo Testamento Jesus mudando a vida material de ninguém. Ninguém. Os outros podem catar um versículo isolado e dar um exemplo para você.
mas manda eles ler aonde Jesus mudou a vida material de alguém no Novo Testamento, ou onde ele prometeu mudar, porque tudo que ele prometeu ele cumpriu, amém? Se você ler 2 Pedro capítulo 1, do verso 3 a seguir, você vai entender que Pedro diz assim: tudo que ele nos prometeu a respeito da vida, ele cumpriu, amém? Sabemos que Pedro deu a vida por Cristo, e João também diz, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25, a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna, amém? Que Deus abençoe a todos e procura aprender a palavra de Deus na palavra de Deus, amém? Não vai atrás de esses que se dizem pastores, que pastor só existe um, que é Jesus Cristo. Nós somos irmãos e dividimos o que aprendemos uns com os outros, amém? E Jesus disse: aquele que permanece nas minhas palavras serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que assim ele venha libertar a todos, amém? Todos que estão ainda debaixo da maldição da lei, amém? A qual Paulo diz: eu morri para a lei, eu para o mundo estou morto para viver para Cristo, e que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.